Vamos começar falando sobre Rodrigo Caio, que eu nem lembrava mais que existia, na verdade, já está mais de um mês aí sem jogar, né, Marcão? E sai a matéria que ele começa a treinar em campo e o Flamengo avalia um retorno dele contra o Palmeiras, né? Ele já está 38 dias sem jogar para o tratamento no joelho. Já o Bruno Henrique, com lesão na coxa, também é dúvida para essa partida. A expectativa já está começando a ficar um pouco frustrada com relação ao Rodrigo Caio, né, irmão? Cara, assim, eu acho que é uma das últimas cartadas que a gente tem com relação ao Rodrigo Caio, essa questão desse programa de reequilíbrio muscular. A gente, como eu sempre falo aqui, né, o departamento médico do Flamengo não é aquele mais transparente possível para que a gente possa saber realmente o que é que foi feito, né? Mas, segundo o GE, é um procedimento médico para correção e uma análise profunda com exames de última geração para saber o que acontece, né, com essa sequência de lesão do Rodrigo Caio. Tomara que eles tenham achado aí a causa principal dessa sequência de lesão e que ele se livre, né, de uma vez por todas das lesões. Se ele se livrar das lesões, é muito bom para o Flamengo. Eu acho que ele é o melhor zagueiro do time disparado quando está em forma, né, quando está em condições de jogar. Ele é o melhor zagueiro, então não tem muita discussão com relação à titularidade dele. Então, acho que é uma das últimas cartadas que o Flamengo dá com relação ao Rodrigo Caio, pelo menos na minha visão. Ele não fez cirurgia, pelo menos o que eu saiba. O Sanderson Barros estava falando aqui, ó, essa de cirurgia eu não sabia. Ele não fez cirurgia, ele faz um procedimento, alinhamento muscular e tal, que às vezes você compensa um lado mais do que o outro para proteger uma articulação, uma musculatura. E tal, foi feito esse novo trabalho em cima dele, um novo alinhamento muscular, né? Não é nem alinhamento, é um outro nome que eles falam ali. E aí foi feita essa análise com os exames para saber qual é a causa. Tomara que tenham achado a causa, tomara que ele volte, e que ele volte para ter uma sequência boa de jogos, né? Lembrar que a gente tem aí, até o final do ano, por volta de, sei lá, 20... Não dá 30 jogos até o final do ano, né? A gente tem uns 20 jogos no Campeonato Brasileiro, tem mais 3 de Libertadores, se a gente chegar até a final, e se Deus quiser a gente vai chegar, e tem aí mais, sei lá, 4 de Copa do Brasil, então daria aí uns 27, 30 jogos no máximo. Então, assim, e é a sequência mais aguda das competições, né? É a gente chegar na fase final das competições. O brasileiro é o segundo turno, basicamente o segundo turno, né? O Flamengo ainda tem 2 jogos atrasados. E aí as finais, né? As finais de Libertadores e de Copa do Brasil que a gente está chegando. Né? A gente está aí na metade da semifinal das quartas de final da Copa do Brasil. E vamos iniciar a semifinal de Libertadores. É muito importante ter ele no elenco, porque a gente sabe que a gente vai precisar de um zagueiro melhor nessas fases finais, que são adversários mais fortes e tal. Então, o Flamengo conta muito com o Rodrigo Caio, tomara que ele volte bem, porque mesmo o Renato conseguindo fazer a zaga jogar melhor, né, em tese recuperando os jogadores, né, se a gente for ver, acho que a gente jogou 2 ou 3 jogos seguidos com a zaga de Léo Pereira e Bruno Viana, o que antigamente, aí, há 3, 4 meses atrás, se você chegasse para algum torcedor do Flamengo e falasse assim, cara, a gente vai jogar com a zaga de Léo Pereira e Bruno Viana, a gente ia ficar maluco, né? E hoje a gente joga, né? Hoje a gente consegue jogar Gustavo Henrique e Léo Pereira e a gente nem reclama tanto. A gente fala, é o que tem aí hoje e tal. Com o Rodrigo Caio a gente sobe muito o nível da zaga, né? E é por isso que a gente precisa dele. Mesmo com a melhora dos outros jogadores, eu acho que ele é muito importante para esse fim de temporada, para que a gente consiga os títulos. Perfeito. Esse trabalho de alinhamento e balanceamento, né? O pessoal tá brincando aqui no chat. O Jonas falou aí a cambagem, que é até o que o Alan brinca também bastante. E aí, para você falar do Rodrigo Caio, ô Bigode, tem uma pergunta bem bacana aqui do Thiago Lukachak, que mandou o seguinte: Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique vêm numa crescente. Quem seria a dupla ideal para o Rodrigo Caio? Dos 3 aí, você avalia alguém tendo uma certa vantagem? Porque, por exemplo, quando joga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, Bigode, o Rodrigo Caio tem jogado pela esquerda.
para deixar o Gustavo Henrique jogar na direita. Se o Léo Pereira for o titular, o Rodrigo Caio volta para a direita, visto que o Léo Pereira joga na esquerda. Então, assim, por mais que a gente talvez até prefira o Gustavo Henrique, tem umas certas mudanças significativas aí na hora de escolher o zagueiro ideal para o lado do homem, né? Concordo com você, mas eu acho que não dá. É aquele cobertor curto, né? Não, pô, peraí, vou escolher o cara que, para de repente explorar o máximo do Rodrigo Caio, mas esse cara do lado esquerdo não consegue render. E assim vai. Eu acho que é notório. E assim que o Flamengo renovou com o Renato Gaúcho, eu falei: tem duas coisas boas. O Renato tem duas coisas boas. Eu não me lembro da primeira, mas eu lembro da segunda, que eu falei o seguinte: ele recupera jogador. E aí a gente vai. Cortez, Michael, Alisson, André Balada teve um bom momento no Grêmio durante um período. Enfim, ele consegue recuperar alguns jogadores. Aquele jogador que já está largado. E cá entre nós, eu acho que é um processo de recuperação o Léo Pereira e o Bruno Viana. Eu ainda não coloco, estão recuperados. É aqueles caras que são alcoólatras e já estão começando a participar do AA, né? Por enquanto ainda não está 100% tal, mas os caras estão tentando. É nítido a evolução, mas ainda fico com o jogador mais sólido entre os três. Para mim é Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, para mim, ele tem uma parada que é muito bacana, que ele tem superior aos outros dois. Ele não se abate. O Léo Pereira, eu vejo o seguinte: começa a fase ruim, ele começa a se abater. O Bruno Viana também. Eu acho que o Gustavo Henrique é um cara que ele não consegue se abater com falhas, ele consegue colocar a cabeça no lugar. É óbvio que ele jogando na direita, o Rodrigo Caio passa a ser jogando à esquerda, e o Rodrigo Caio não consegue render o máximo dele jogando na esquerda, mas eu ainda fico com essa dupla de zaga, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. O engraçado é que no Santos o Gustavo Henrique jogou pela esquerda, né? Então, assim, eu faria essa pergunta para o Renato, se a gente pudesse fazer uma pergunta, falar: Renato, por que não? Mas o Gustavo Henrique já respondeu sobre isso. O que ele falou? Ele não gosta de jogar pela esquerda, mas, cara... Não, eu vou ele foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, acho que, se não me engano, pela Jovem Pan, lá, Gazeta, se não me engano. Ele foi eleito o melhor zagueiro, jogando pela esquerda. Porque, assim, para mim a dupla é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, mas eu tentaria o Gustavo Henrique pela esquerda. Não acho que seria tão ruim, não. O Gustavo Henrique já jogou, assim, final da Supercopa aqui em Brasília. O Gustavo Henrique jogou pela esquerda, se eu não me engano. Flamengo e Atlético Paranaense, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique a zaga, e o Rodrigo Caio pela direita, se eu não me engano. Vou até olhar aqui. Teve alguma coisa relacionada sobre conversa. E aí, na conversa, deu a entender que o Gustavo Henrique tinha uma preferência para jogar pela direita. Isso mesmo. E o Rodrigo Caio não fazia questão de jogar na direita ou na esquerda. Tipo, ele só ia jogar porque ele joga bem dos dois lados. Óbvio que ele rende mais na direita. Foi o lado que a gente teve um ano muito, assim, o ápice, talvez, do Rodrigo Caio, que foi 2019, junto dos demais jogadores rubro-negros. Mas, assim, eu acho que foi mais ou menos nesse teor aí a conversa, cara. Flamengo e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil 2020, tá? A zaga foi Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio estava voltando de uma dessas lesões aí e jogou pela direita e o Gustavo Henrique pela esquerda. E ele jogou tranquilo, jogou normal, né? Agora, se ele não gosta, se ele não se sente à vontade, aí é outra questão. Mas que ele já jogou bastante como zagueiro pela esquerda, já, né? Então, eu não sei. Não sei, eu tentaria o Rodrigo Caio e Gustavo Henrique com o Gustavo Henrique pela esquerda. Não tiraria o Rodrigo Caio da direita, não. Eu particularmente também faria isso aí, Marcão. Acho que é você tirar o seu melhor zagueiro da posição que ele melhor atua, né? Que é o lado direito. E aí você acaba... Por mais que o filho da mãe jogue bem também pela esquerda, né? É por isso que a gente sente tanta saudade do Rodrigo Caio, porque é um jogador realmente diferenciado, né? É um jogador que não tem preferência. O cara vai jogar bem até se ele jogar no meio de dois zagueiros num 3-5-2, eu diria. Se o cara quiser implantar uma outra formação, Bigode, ele vai jogar bem de qualquer jeito. E é por isso que a gente sente tanto essa ausência do Rodrigo Caio, né? Um jogador super importante. E a sorte é o que o Marcão falou. Os jogadores que estão por aqui, que estavam muito contestados, o Renato
tem conseguido fazer voltar a jogar bem, né? Então, minimiza um pouco essa ausência do Rodrigo Caio. É o que a gente tem, pelo menos nesse momento, né, irmão? Eu achei aqui um texto do Rodrigo Caio falando sobre, tá? Ele diz o seguinte: eu joguei 2 temporadas no lado esquerdo no São Paulo. Me adaptei bem. É um lado que gosto, porque a minha visão tem mais possibilidade de encontrar passes, mas precisa de treinamento e sequência. Nesta temporada, joguei do lado esquerdo, mas tive poucos treinamentos. Perdi um pouco da pré-temporada por conta de lesão. Consegui fazer físico, não consegui fazer o trabalho técnico. Preciso de ritmo e tempo para me acostumar. Com a nossa saída de bola, eu jogo mais por dentro, porque o Felipe Luiz se torna um zagueiro pela esquerda. Então você precisa se adaptar, sentindo as situações da partida para se posicionar da melhor maneira possível. É o que ele falou sobre a questão do lado esquerdo, né? Ele até basicamente foi quando tinha o Rogério Ceni, né? Que o Felipe Luiz virava um zagueiro pela esquerda, ele afunilava um pouquinho para ir para o meio e o Gustavo Henrique abria pela direita. Não era nem Gustavo Henrique, era Arão, né? Abria pela direita. Então, eu não sei o porquê do Gustavo Henrique, mas só tem esse texto aí falando sobre o Rodrigo Caio.